Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ney. Eu sou biólogo, sabe? Esse biólogo que tem aí, assim, né? Eu sou biólogo. E eu também sou terapeuta quântico. É uma honra estar presente aqui nesse evento, né? Para trocar algumas palavras com vocês. De tanta emoção, eu acabei destruindo o meu equipamento. Mas foi só um parafuso que saiu dali, só que isso demora alguns minutos para consertar, então eu vou falar mesmo assim, tá? O título da minha palestra hoje é Eletroquântica e o Campo dos Sentimentos, tá? Só que nós vamos inverter. Vamos falar um pouquinho sobre o campo dos sentimentos antes, para dar alguns conceitos para vocês poderem se embasar para o entendimento da eletroquântica, ok? Pensamentos e sentimentos. Alguns autores dizem, o pensamento é elétrico. De fato, pulsos elétricos, né, conduzem o pensamento no cérebro. E o sentimento é magnético. De fato, a irradiação daquilo que a gente sente como informação é magneticamente. Só que tem um detalhe. Aqui nessa nossa dimensão, não existe como separar eletricidade de magnetismo e magnetismo de eletricidade. Os dois andam juntos. E aí dá-se o nome de eletromagnetismo. Se eu tenho um fio em que está sendo conduzida uma corrente elétrica, é compulsório que haja um campo magnético ao redor dessa corrente. Né? E se eu tenho um campo magnético, ao transitarem materiais em torno desse campo magnético, esses materiais têm seus elétrons excitados por esse campo e eles começam a se movimentar. E o movimento de elétrons é eletricidade, ok? Eu trouxe aqui, para vocês terem ideia. Eu trouxe um ímã e um multímetro, tá? Eu vou soltar um pouquinho o microfone para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui um parafuso que funciona como eixo e um fio enrolado, tá? Se eu ligo esse fio aqui no multímetro, certo? Vou ligar o fio aqui no multímetro. Eu vou colocar ele para captar a partir de 200 milivolts. Então, olha só. No momento que eu pego um ímã e passo perto de um fio, o aparelho acusa uma voltagem. Conseguem ver? Não, lógico, não conseguiram ver lá. Mas olha aqui, tá tudo zero. Eu passo o ímã aqui perto, porque o campo magnético faz o movimento dos elétrons aqui e ele produz eletricidade. Se eu tivesse aqui uma bateria mais potente e ligasse uma bateria nesses fios aqui, eu transformaria esse parafuso num ímã. É uma coisa muito plástica, né? Então, onde tem eletricidade, tem magnetismo, e onde tem magnetismo, tem eletricidade. Não tem como escapar disso. Ok? O que seria o sentimento, então? Um sentimento é uma informação emanada através do nosso campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele interfere em nós mesmos, né, no nosso corpo, e também em tudo e todos que tem à nossa volta. Tudo e todos, sendo ser vivo ou não vivo. Alguém aqui talvez já tenha passado por essa vivência que eu vou relatar agora. Você entra numa casa ou num recinto, num ambiente, e se sente mal lá dentro. Um ambiente pesado. E você sabe que ali mora uma família que
briga constantemente, que discussões e tal, pessoas que sentem muito ódio, muita raiva, que vivem ali. E você sente esse mal-estar mesmo sem a presença daquelas pessoas no ambiente, né? Porque essa informação emanada por um campo magnético excita os elétrons das paredes, do chão, do teto, dos objetos e fica armazenada como informação, né? E por sua vez, por existirem elétrons nesses objetos, esses elétrons estão girando, eles geram campos magnéticos que refletem essa informação de novo para quem está lá dentro. Faz sentido isso para algumas pessoas, né? Da mesma forma que quando você visita um local habitado por pessoas felizes, por pessoas alegres, né? Você sente esse bem-estar imediatamente, mesmo sem a presença das pessoas no local. Tá? Isso é a pontinha do iceberg do campo dos sentimentos. Okay? Então, o campo eletromagnético ele é o veículo dessa informação. Estou tratando o sentimento como uma informação, que pode ser boa ou ruim. Fazendo um parênteses também, existem alguns fenômenos. A eletricidade, o eletromagnetismo, né, ele está presente em praticamente tudo nessa nossa dimensão. Tá? Então eu vou fazer um parênteses e um pequeno relato de algo que talvez atraia a atenção de algumas pessoas. E é um fenômeno que pode ser verificado com medidores, como esse daqui. Fenômenos fantasmagóricos, por exemplo, aparições, né? Todos nós, a nossa alma, o espírito, né? Existem vários nomes para a mesma coisa. Isso corresponde ao nosso campo magnético. E o nosso campo permanece mesmo depois que o nosso corpo deixa de existir. O campo continua. Tá? Isso pode ser verificado. Geralmente, as aparições acontecem em ambientes como aquela clássica cena de filme. De noite, uma casa abandonada, trovões, né? O ar está carregado, ou seja, ele está ionizado. Tá? E o campo magnético atrai esses íons como se fossem limalhas de ferro que, atraídas por um ímã que a gente coloca embaixo de uma folha de papel e ficam as linhas de força. Né? Então, os trovões, os raios, eles liberam íons no ar, que são elétrons, né? E esses íons são captados pelos campos magnéticos, espíritos, fantasmas ou almas, enfim, e eles começam a girar em torno do campo. Então, tem um ponto que eles aumentam a velocidade e reduzem. Quando eles reduzem, eles liberam um fóton. Assim como um elétron orbitando o núcleo de um átomo, quando ele salta para um subnível de energia, quando ele ganha energia, depois quando ele volta, ele emite um fóton. E a gente percebe esse fóton em forma de luz. Então, quando o ambiente está carregado, está escuro, né? E, enfim, um ambiente que houve algum evento ali, ou almas que habitam ali, elas podem ser detectadas através desses íons que os campos delas atraem, como limalhas de ferro. Né? Então, para vocês terem ideia de como o eletromagnetismo está presente nessa nossa realidade. E isso é algo comprovado. Vocês podem ver, tem o livro do Joshua Warren, Como Caçar Fantasmas. É muito interessante, não é nada viajante, né? Mas trata de fenômenos eletromagnéticos. Tá? Bom, essas informações emanadas pelo campo, elas são interpretadas pelo nosso DNA, como o nosso colega aqui, o Weiss, falou na sua palestra, né?
o DNA capta vibrações. Tá? Isso tudo, vou relembrar, são conceitos prévios ao conceito da eletroquântica. Quando os sentimentos, né, são interpretados pelo DNA, o DNA responde morfologicamente e funcionalmente. Tá? Eu tô com ele virado. Meu Deus. Ok. O que é o DNA? O DNA é o código... É teu? O DNA é o código de armazenamento de informações. Ele tem a instrução de como construir um ser vivo em cada célula. Todas as suas células têm o mesmo genoma. O que diferencia... mas como é que uma é neurônio, outra é um hepatócito, fígado, né? Outra é uma célula cardíaca. Elas são diferentes. Como é que elas têm o mesmo genoma? Porque de acordo com o órgão, com o tecido que elas ocupam, elas expressam genes compatíveis com as funções daqueles órgãos. Então, genes compatíveis com funções cardíacas são expressos apenas no coração. Genes de células do fígado são expressos, logicamente, só nas células do fígado, né? Enfim, e assim por diante. Então, os genes, eles não são todo o DNA, eles são fragmentos do DNA. O DNA é uma molécula linear de vários nucleotídeos agrupados, tá? São duas linhas de nucleotídeos espiraladas, em forma de dupla fita. Tá? E os genes são as partes que correspondem às instruções para a formação de proteínas, certo? Então, o DNA contém todas as instruções para fabricar os componentes do seu corpo. Ele contém o código para a formação de proteínas, que corresponde a apenas 10% do genoma. O resto, os 90%, quando estava na faculdade, a gente aprendia que era DNA lixo. Não servia para nada. Ele só estava ali para suporte dos genes. Mas, hoje, está se verificando que todo esse DNA lixo, na verdade, é uma grande antena, que ele capta vibrações e capta e emana vibrações, né? Que são informações, certo? Então, como que funciona? Existem 4 nucleotídeos básicos. Citosina faz par com guanina, adenina faz par com timina. Tá? Timina, adenina, citosina e guanina. Sempre esses 2 pares. E eles vão montando essa dupla fita. Tá? Depois, quando vai ser feita uma proteína, o que acontece? Existe uma enzima chamada RNA polimerase, que ela entra aqui, intercala nessa fita, ela abre o DNA e uma das fitas, que é a fita codificante, ela faz uma outra cópia, que é o que a gente chama de RNA, que é uma fita simples, tá? Não é dupla como essa. O que acontece? A cópia é feita com os pares de base correspondentes e depois esses pares são lidos de 3 em 3 no citoplasma da célula, por organelas que a gente chama de ribossomos. Tá? Então, cada 3 nucleotídeos formam um códon e eles correspondem a um aminoácido. Então, a gente se alimenta, né? O nosso organismo quebra os alimentos, quebra as proteínas em aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos como nutrientes, vão para dentro das nossas células e lá, de acordo com o nosso código, eles são remontados de acordo com as proteínas que a gente precisa. Está muito complicado? Certo, né? Não tem muito mistério. Mas eu vou mostrar um videozinho de como isso aqui acontece depois. Tá? Eu selecionei aqui um artigo científico produzido pelo HearthMath Institute e ele trata da modulação conformacional pela intenção focada, né? através da intenção. Né? Então aqui eu sublinhei uma parte que diz a molécula de DNA pode ser alterada intencionalmente,
de acordo com o que você está sentindo. Você escolhe o que você quer sentir, se você conseguir controlar seus pensamentos, certo? Os indivíduos que estão focados num estado de amor, eles têm uma maior habilidade de alterar a conformação do DNA. E alterando a conformação do DNA conforme sua intenção. O que eles fizeram? Nesse artigo aqui, na metodologia, eles dizem o seguinte, que foi separado umas células de placenta humana e colocadas no microscópio. Então, pessoas instruídas a sentirem determinados sentimentos se aproximavam das células e quando aquelas pessoas sentiam sentimentos ruins, né, de tristeza, melancolia, ódio, observando o DNA das células da placenta, o DNA se retraía, ficava todo contraído. E na presença de sentimentos benevolentes, amor, compaixão, perdão, paz, o DNA ficava todo relaxado. Né? Tudo que acontece no micro se reflete no macro. Quando a gente está com ódio, a gente não quer nem olhar para o lado, a gente não quer nem saber o que tem do nosso lado. Quando a gente está alegre, a gente está tranquilo, a gente bota os pés em cima da mesa, a gente olha para os lados, a gente conversa com todo mundo, ok? Né? Então, memorizem isso. Positivo, relaxamento. Negativo, contração do DNA. Eu selecionei 12 artigos científicos que tratam nessa linha de pesquisa. Muito interessante o primeiro, feito pelo mesmo instituto, HearthMath Institute. A modulação do DNA pela coerência de frequências cardíacas. Quando a gente está estressado, ansioso ou se sentindo mal, o nosso coração não tem uma frequência harmônica. É muito comum ocorrerem arritmias, né? Bate, 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 para, bate, e a pessoa fica naquela ansiedade, né? E quando a gente está no estado de paz e relaxamento, os batimentos cardíacos são coerentes, né? São suaves, né? A frequência cardíaca não sofre grandes alterações, tá? E outro artigo muito interessante, esse 10 aqui, o coração energético, foi como eles chamaram. Interações bioeletromagnéticas da pessoa para com a própria pessoa e entre pessoas. Ou seja, antes mesmo de haver um contato verbal, nós já estamos nos comunicando, né? Aqui nesse recinto, certo? Bom, eu acho que é aqui. Eu vou mostrar um videozinho agora sobre isso que eu falei da formação de proteínas para vocês entenderem melhor, ok? Eu acho que eu tenho que dar o play. Ok. Aqui ele fala de a conversão de DNA até a proteína. Então, ele fala de uma célula que é a unidade básica do ser vivo. Eu queria tirar o som. Mas tudo bem. O outro na outra ponta ali, ó. Não, volta pro computador. Aí onde tu deu o play, no outro... Ah, tá, mais fácil ainda, achei que era ali. Ok. Então, isso é uma célula, tá? O DNA está no núcleo da célula, que é em 23 pares de cromossomos, ou seja, nós humanos temos 46 cromossomos, tá? E se encontra no núcleo. Existe DNA em outras organelas também, mas vamos falar do núcleo que é o importante. Então, o cromossomo ele fica empacotado, tá? Fica todo empacotado, o DNA está todo empacotado por proteínas chamadas histonas, né? É uma forma, porque se a gente desespiralizar um cromossomo inteiro, ele chega a quase 2 metros em cada célula que você tem no seu organismo, tá? Então,
alguns trechos desse DNA correspondem a genes, né? E os genes são transcritos em RNA para depois serem transcritos em proteínas. Dessa maneira aqui. Eles são lidos, é adicionado os nucleotídeos correspondentes, tá? Essa enzima abre o DNA, essa fita. Depois que isso está completo, é um RNA mensageiro. Ele sofre adição e remoção de algumas partes, né, de acordo com o que a célula necessita. E depois ele sai do núcleo. Eu estou falando mais rápido que o vídeo. Bom, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma da célula, que é uma sopa, né, uma sopa gelatinosa cheia de aminoácidos, proteínas e componentes celulares. Então, o ribossomo começa a ler esses códigos de 3 em 3 e um RNA transportador que tem a sequência reversa está carregando um aminoácido específico. Tá? Esse aminoácido entra com esse RNA transportador dentro do ribossomo de acordo com os códigos, ok? Agora vai mostrar mais de longe. E assim vão formando as proteínas, né? Depois essa proteína, depois da sequência de aminoácidos conclusa, né? Ela recebe uma conformação de acordo com a função que ela vai ter, né? Seria o shape da proteína, tá? Não precisa ser biólogo para entender o que acontece. Vocês já deduziram onde eu quero chegar? Talvez. Se você está se sentindo triste, se você está se sentindo mal, se você tem ódio, se você perde horas pensando como é que você vai fazer para se vingar do fulaninho que pisou no seu pé há 10 anos atrás, né? Você está emanando essa informação para você mesmo através do seu campo. E essa informação está refletindo nas suas células, no seu DNA. E como é que é a informação, o que faz no DNA a informação de um sentimento ruim? Contrai. O DNA é como um barbante, né? Duas fitas de barbante. Imagina esse barbante todo contraído. Como é que a enzima vai conseguir abrir a fita para ler os códigos e fazer a proteína que precisa? O resultado disso são proteínas não funcionais, proteínas parcialmente funcionais, né? Neurotransmissores que nem sempre são proteicos, mas na cascata de produção deles há um evento proteico, né? Então lá você está sentindo ódio, sentindo raiva, você não produz a enzima que converte lá um aminoácido para fazer o neurotransmissor, e aí você tem deficiência de determinado neurotransmissor. O que é a depressão? É a falta de alguma substância química, né? Além de outros motivos, um deles é esse, né? Então ali você não vai ter as suas proteínas, o seu organismo funcionando como deve ser. E isso não é restrito apenas à síntese de proteínas. Na própria replicação do DNA, onde o material genético é duplicado, né, e depois ele migra para os polos da célula e a célula se divide, as fitas são abertas para serem feitas as cópias. E se a fita estiver toda emaranhada, toda enliada, a cópia não vai ser perfeita e você vai produzir células com erro genético. Isso lembra alguma coisa? Câncer. Né? Então você vai, e a partir de uma célula defeituosa, ela vai se replicar como uma cópia dela mesma. Então vai dar origem a mais células defeituosas, né? Então o campo dos sentimentos é algo vital.
precisamos policiar aquilo que passa pela nossa cabeça, né? Os nossos pensamentos que vão levar a sentimentos, né? Enfim, e conduzir as nossas ações. Bom, dito isso, agora eu vou entrar um pouquinho em eletroquântica. O que é eletro? Eletro vem de elétrons, né? E quântica vem da energia, né? A informação, ela pode ser tão mais rápida transmitida quanto em menores partes eu conseguir dividir essa informação. E aí eu consigo transmitir ela cada vez mais rápido, né? Cada pacote de informação é denominado um quantum, né? Por isso quântico. E quanta, em latim, né, seria o plural de quantum, ok? Então, a eletroquântica seria a influência quântica que os elétrons promovem, ok? O nosso corpo é formado, nós temos nossos membros, mão, perna, nariz, boca. Cada membro é formado por determinados, cada parte, né, nós temos tecidos em alguns membros, né? Tem tecido muscular, tem tecido glandular, tem tecido imunológico, né? Tem tecido hematopoético, sangue. Então, o nosso corpo tem tecidos, os tecidos formam órgãos com células de função semelhante, certo? Os órgãos são compostos por células e as células são compostas por várias moléculas, ok? E as moléculas são compostas por átomos. E os átomos são compostos por um núcleo aqui na nossa dimensão, os átomos da matéria. A antimatéria é o contrário, ok? Mas os átomos da matéria, eles têm um núcleo positivo composto por prótons e nêutrons e em torno desse núcleo orbitam elétrons na região chamada eletrosfera. Os prótons têm energia positiva e os elétrons negativa. O fato dos elétrons serem negativos não tem nada a ver com energias malévolas. Não, eu estou falando de carga elétrica, tá? Então, prótons são positivos e nêutrons são neutros. Estão no núcleo, elétrons são negativos e compõem a eletrosfera. Uma propriedade que acontece em todos os corpos, em todos os materiais. Intercâmbio de elétrons. Se eu toco aqui nessa mesa, dependendo do meu potencial elétrico, elétrons saem dos átomos da minha mão e vão para a mesa. O que estava vivo em mim passa a ser mesa, madeira, tijolo, qualquer coisa. Bem como, dependendo do potencial elétrico, eu toco na mesa e eu posso receber elétrons da mesa, ou seja, o que não era vivo passa a ser vivo. Quando a gente aperta a mão dos nossos amigos, enfim, a gente troca elétrons. Então, o que estava vivendo numa pessoa passa a fazer parte de você e vice-versa. Isso carrega a sua informação junto. No momento que eu pego uma peça na mão, né, e eu estou com uma boa intenção, eu estou desejando muito amor, me sentindo muito bem, muita paz, e eu pego esse objeto e dou para uma pessoa, essa informação vai junto com o objeto. E esse objeto fica irradiando, né? Não importa qual informação seja, se for uma informação ruim ou se for uma informação boa, né? Ela irradia igual. Então, aquele seu conhecido invejoso que olha para dentro da sua garagem e vê que você está com o carro do ano, aí ele vem apertar sua mão, oh, que bonito o carro que você comprou. Né? Ele está transferindo elétrons com algumas informações que ele não deseja o bem para você. Ou ele lhe dá um presente, isso é para ti, uma caneta, pega a caneta. Né? E aí você pega a caneta e aquilo ali, se você não tiver num dia muito legal, né? Porque todos nós estamos sujeitos a sofrer influências negativas do cotidiano, que todo mundo, né? Por mais do bem que nós sejamos, né? Todos são sujeitos a sofrer essas influências.
O que diferencia uma pessoa, digamos assim, mais evoluída ou não é a capacidade, né, de lidar com essas situações, né? Muito bem. Elétrons num fio. Aqui, esse desenhozinho aqui é para representar um fio, tá? Ampliando o que teria nessa parte circulada, seriam os átomos do componente do fio. Então, no momento que eu coloco energia, ou seja, mais elétrons aqui, não quer dizer que o elétron que entrou vai ser o de saída. Ele vai empurrando, né? Ele vai sendo substituído de átomo para átomo, né? Vai pulando de átomo para átomo até sair. Tá? E esse é o princípio de funcionamento daquele aparelho ali. O fluxo de elétrons sempre acontece de onde tem mais elétrons para onde tem menos elétrons. A energia elétrica não é aquilo que a gente aprende na escola, tá? Na escola a gente aprende o sentido convencional da energia elétrica. Ou seja, a corrente flui sempre do positivo para o negativo, né? Mas não é isso que ocorre. A corrente flui do negativo para o positivo. Por quê? Porque os elétrons são a parte negativa do átomo, certo? Então, onde tem mais elétrons é mais negativo. E onde tem menos elétrons é positivo, por relativismo, né? Então, aqui eu representei uma bateria, né? Uma bateria funciona dessa maneira. Elétrons são acumulados em demasia num polo, que se torna negativo, e tem menos em outro polo, que é o positivo, tá? E aí, quando se fecha um curto ou se liga um aparelho entre eles, os elétrons de onde eles estão mais concentrados, eles saem e vão para onde estão menos concentrados, certo? Então, nesse aparelho aqui, como é que ele funciona? Ele consiste num acumulador de carga, uma bateria de 6 volts a menos de meio ampere. Isso dá, assim, em torno de 200 miliamperes. Tá? É uma corrente baixíssima, não dá choque. Deixa eu ver. Eu tenho aqui na minha mão uma pilha. Isso aqui é uma pilha, tá? Aqui tem 1,5 volt, ela deve ter em torno de 200 miliamperes também. E se eu encosto os meus dedos aqui na pilha, eu não estou tomando choque. A corrente é baixíssima. Mas, nesse momento, elétrons estão saindo do polo negativo da pilha, estão empurrando os elétrons dos átomos do meu dedo polegar aqui, estão entrando no polo positivo da pilha. E se eu ficar assim alguns dias ou algumas semanas, a pilha vai descarregar, porque vai chegar um ponto que vai igualar o número de elétrons nas duas extremidades. Então aí não vai haver a diferença de potencial e não vai haver fluxo eletrônico, tá? Então, esse aparelho, o polo negativo dele passa por filtros contendo cristais, vários cristais com várias propriedades. Tá? E depois eles são ligados no corpo da pessoa. Tá? E a pessoa passa a receber elétrons que sofreram, que foram harmonizados por cristais. Tá? Eles ficam numa solução aquosa, os cristais, numa solução aquosa, e os elétrons, por condutividade, eles caem ali dentro, emaranham com aquela informação dos cristais, e como nós vimos na palestra passada, acontece uma conformação vibracional da água, a molécula modifica, né, e emana uma informação harmônica. Esses elétrons recebem essa informação, viajam pelo fio e entram no seu corpo. E por um eletrodo de saída, eles voltam para o acumulador, ou seja, você troca os seus elétrons. Nesse fio que tem o eletrodo de saída, ele é interrompido num pote com uma solução salina. Então, os seus elétrons caem naquele recipiente e no fim da sessão você leva os seus elétrons para casa. Né? Podendo jogar, como eles têm essa informação, estão emaranhados com você, você pode jogar num lindo jardim florido, você pode deixá-los evaporar ao sol para que voltem para a natureza, né? E assim, essa informação de alguma maneira é
reverbera em você novamente. Ok? Bom, houve um pequeno problema aqui no suporte do aparelho. Eu não vou poder demonstrar o funcionamento, mas eu vou abrir ali só para vocês entenderem um pouquinho. Então, ele funciona assim, né? Essa é uma foto dele. Aqui o filtro contendo os cristais, né? E aqui os recipientes onde são depositados seus elétrons. E ali embaixo é uma foto de uma pessoa que fez a terapia comigo. Ela tinha alguns problemas de preocupação excessiva e falta de concentração. Ela tem ficado mais calma, né? Não se sabe, a gente não daria para afirmar pontualmente que foi por causa da eletroquântica, né? Mas porque, na verdade, a gente precisa de mais comprovações, né? A gente precisa de que esse trabalho seja feito com mais pessoas, mais voluntários, mais pessoas que estejam procurando por alguma coisa diferente, né? Quando eu aplico em mim, eu noto que eu fico mais relaxado, mais tranquilo. A gente consegue mudar o padrão de pensamento. Para vocês terem ideia, a minha mãe se foi na semana passada e eu falei com a administração do evento aqui e disse para eles, não, eu tenho condições de dar a palestra domingo, eu poderia ter cancelado, porque a gente consegue separar as coisas, né? A gente consegue passar a ver pontos positivos em tudo, né? Nem tudo que num primeiro momento é algo ruim, realmente é ruim. A gente consegue captar positividades nas situações e tirar algum proveito disso, né? E eu realmente, lógico, é uma coisa que me entristece, o ocorrido, mas não me impede de fazer nada, né? Ok? Bom, paralelamente ao fluxo de elétrons, como são vários cristais que tem no filtro, são várias informações, de acordo com a propriedade de cada cristal, né? Então, o que acontece? Paralelamente, eu aplico outra terapia, que é a musicoterapia. É um conjunto de sons e músicas que estimulam determinados sentimentos em você. Então, você está fazendo fluxo de elétrons, recebendo aquelas informações harmoniosas, e você colapsa aquilo que você quer de acordo com o que você estiver ouvindo, né? E colapsa o quê? Colapsa sentimentos, porque músicas produzem sentimentos na gente, né? Então, existem lá um conjunto de músicas que vão estimular gratidão, um conjunto de músicas que vão estimular amor, conjunto de músicas que vão estimular entusiasmo pela vida, né? Conjunto de músicas que vão estimular alegria, paz, enfim, tudo separado, né? De acordo com o que a pessoa pede, né? Eu só tomo cuidado quando alguém chega para mim e pede, olha, Ney, eu quero o sentimento da coragem, né? Sem ter feito uma anamnese antes, porque se você der coragem a quem tem tendência ao negativo, pode acontecer algo muito destrutivo, né? Então aí a gente tem uma conversa lá, envia alguns sentimentos, né, algumas sessões com outros sentimentos prévios, para depois então poder utilizar sons, né, que estimulam a coragem, ok? Bom, todo esse equipamento, isso tudo, foi canalizado por mim durante as minhas meditações. Eu já medito há muito tempo. Alguém medita aqui? É incrível, né? A gente realmente ouve aquilo que a gente supostamente deve fazer, de acordo com conhecimentos que a gente tem, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo numa era em que seres de luz estão transmitindo muitas informações, muito conhecimento, né? E algumas pessoas conseguem captar essas informações. Algumas das informações são mensagens para serem passadas para a humanidade,
Outras das informações são aparelhos a serem construídos, técnicas, né? Novas fórmulas medicinais que podem ajudar, né, na saúde, né? Descoberta de, enfim, coisas que podem ajudar na vida humana, né? Então, tem muitas consciências que estão trabalhando nesse sentido e enviando informações para nós, né? Então, no momento que você medita, você fecha os olhos. Existem vários tipos de meditação, mas basicamente é fechar os olhos e esvaziar a mente e prestar atenção na respiração. Só isso. E daqui a pouco, coisas incríveis começam a acontecer. A gente começa a receber informações, ouvir vozes, às vezes vozes em outras línguas, né? E eu consegui interpretar o que eram determinadas informações, eram alguns projetos, né? Outras informações eram, estude isso, estude aquilo, estude aquele outro, e aí culminaram na montagem desse aparelho, que eu chamei de eletroquantum, ok? Eu admito que não é algo que está 100% completo, mas quando a gente recebe um chamado, a gente é impelido a fazer alguma coisa, né? A gente não espera ficar completo para fazer alguma coisa. Então, participei de um encontro holístico ano passado apresentando. Estou agora dando a palestra aqui no Encontro Bem-Estar. Ainda existem etapas a serem concluídas, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acredito que é algo que pode ajudar muitas pessoas. E de nada vale um conhecimento que fica retido, né, numa pessoa e que não é disseminado. Então, é um dos motivos pelo qual eu aceitei o convite para falar disso, sobre isso com vocês, ok? Espero que vocês tenham achado interessante, talvez, né? Aqui eu tenho algumas propriedades dos cristais do filtro, né? Tem pirita, sardonyx, obsidiana, bronzita, calcita, mel, citrino, enfim, uma série de cristais. Tá. Ok. Eu atendia no centro, não estou mais no centro e agora estou no Nova Aurora Ponto de Luz, que fica na Venâncio Aires, número 214, né, no 5º andar. Quem tiver interesse em ir lá conversar, ver como é que funciona o aparelho, né? O espaço oferece terapias, vivências, palestras, né? E oficinas, né? Também, e cursos, tá? E aqui é o meu contato, Ney Telles, tem o meu fone WhatsApp e tem o meu Face ali. Vocês podem me encontrar no Face, @terapeuta Ney Telles. Tem alguns vídeos, tem um vídeo explicativo ali e algumas informações que podem ser úteis, ok? Muito obrigado pela presença e atenção de todos. Eu vou levar o equipamento lá para o saguão e aí quem tiver interesse em ver o funcionamento, eu vou estar à disposição ali, ok? Muito obrigado.